Olá, seja bem-vindo a mais um webcast. Vocês viram que está um pouco diferente o vídeo hoje. O cenário ainda não é o oficial. A gente vai dar uma melhorada em breve aqui para ficar uma coisa mais agradável para vocês, né? Então, ainda não está perfeito. Talvez o ângulo aqui da câmera também não seja esse, da filmadora. A gente não vai usar esse ângulo. Mas vamos ver, nos próximos vídeos aí vocês já vão notar uma grande diferença aqui no cenário. Inclusive tem uns personagens novos aí que a gente vai colocar. Comprei, ó. Quem tiver interessado, essa linha aqui da DDC, eu gosto mais da Marvel, mas no Carrefour, esse bonequinho aqui, o Batman, o Superman, o Super-Homem, esses bonequinhos estão por R$ 5. Em muito lugar aí que você, em lojas grandes no shopping, está em torno de 35 a 40 reais. Então, se você tem um Carrefour aí próximo da sua casa, dá um pulo lá, que com certeza vale a pena, né? R$ 5, bonitinho. Depois a gente vai montar legal aqui no nosso cenário. Bom, mas enfim. Hoje a gente vai mostrar o Joomla 1.7. A gente já fez alguns vídeos de Joomla, inclusive do 1.5 recentemente, mostrando como você pode criar um site de web games. Mas 1.5, depois do 1.5 já veio 1.6, 1.6 ficou muito pouco tempo no ar, no site oficial do Joomla. E logo em seguida eles lançaram 1.7 e já corrigiram um monte de bug, um monte de problema que tinha no 1.6. Então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai começar com 1.7, então vamos fazer o download, vamos instalar. No próximo vídeo a gente vai mostrar como você pode instalar um template diferente, a gente vai mostrar algumas opções de templates gratuitos, de templates free para o Joomla 1.7. E depois a gente vai mostrar como você cria uma rede social com um componente do Joomla 1.7. Então, vai ser uma sequência de 3 ou 4 vídeos, vai depender aí de como for o andamento. E a ideia é que você, nesses vídeos, nessa sequência de vídeos, você aprenda a como criar um site com Joomla, um site comum, um site de conteúdo padrão, e até uma rede social. Ou um site de conteúdo com uma rede social. Você não precisa usar o Joomla só para rede social. Você faz um site e lá dentro, um dos recursos dele é uma rede social. Então, o bacana disso é que você consegue agregar valor ao seu projeto. E sem dizer, se você for aí um desenvolvedor web e quiser vender um serviço para algum cliente, o Joomla 1.7 pode ser uma ótima ferramenta aí para agilizar todo o processo. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um banco de dados que a gente vai utilizar com essa instalação do Joomla. A gente vai fazer tudo em localhost, tá? Daí no último vídeo a gente vai instalar no servidor web para você ver, né? Para que serve o localhost? Não é para você hospedar um site em produção para as pessoas acessarem. É para você fazer todos os testes necessários para depois você subir isso num servidor web. Muita gente manda e-mail para a gente falando: eu quero hospedar meu site, mas eu não quero hospedar no meu computador. Você até consegue fazer isso. Tem serviços que é o noip.com, que você até consegue criar lá um servidor, mas você pode ter até um virtual aí de 30 megas, de 20 megas, ou um Speed, ou um NetSuper, eu não sei, depende da região que você esteja, e não vai funcionar legal. E hospedar um site hoje é muito, muito fácil, muito barato, né? Então você tem na própria HostGator, que a gente sempre indica, planos a partir de R$30, de menos de R$30 por mês. Você faz um plano trimestral, você vai pagar 58, R$55, porque tem um desconto. Então, a dor de cabeça, de repente, você vai ter de hospedar um site no seu localhost, não compensa. Porque, né, tudo bem, R$60 é um investimento? É um investimento, mas é um investimento baixo, perto do que já custou isso, né, no passado. Então, a gente vai até deixar o link aí do NoIP, é um serviço que é gratuito, mas tem é free premium, que eles chamam, né? Tem uma parte que é grátis, mas se você quiser algo mais, você tem que pagar. E ele é um serviço americano, tá tudo em inglês, então você precisa ter o básico aí do inglês para conseguir entender. Talvez no futuro a gente até mostre como usar o NoIP, mas eu acho que não é legal. Para que ter esse problema? Você vai administrar alguma coisa, você vai, né?
é muito trabalho por pouco, por algo que não vale muito a pena. Tá? Então, enfim, vamos voltar aqui para o Joomla. Primeira coisa é criar o banco de dados. Como de praxe, a gente vai usar o PHP-MyAdmin aqui em localhost. E essa é a tela padrão do PHP-MyAdmin. Então aqui nesse campo você cria um novo banco. Vamos criar Joomla 17, que assim é fácil de a gente achar, tá? Create, pronto, está aqui o nosso banco de dados. Não tem tabela nenhuma, não tem nada, porque ele acabou de ser criado. Então o que a gente tem que fazer agora é baixar o Joomla 1.7, que é a versão que a gente quer. Aqui é o site oficial do Joomla, é joomla.org, joomla.org. A gente vai deixar no post aí o link, tá? Caso você esteja no YouTube ou no Videolog, acessa web.com.br e na seção de webcast você vai encontrar esse vídeo e os links que a gente está comentando aqui, tá? A gente também pensou em colocar esses links também no YouTube ou no YouTube, né? Depende, a pronúncia tanto faz. Ou no Videolog, mas aí a gente achou que não era o lugar certo, confunde um pouco. Então, se você estiver em qualquer um desses sites ou em qualquer outro site, que a gente permite que você pegue o nosso vídeo e coloque no seu site, tá? Sem problema nenhum. Desde que você dê os créditos ou pelo menos não apague nada do vídeo e deixe o vídeo integral lá. Enfim, você vai ter todos esses links que a gente vai estar comentando no vídeo hoje no webcast, na nossa página lá no web.com.br. Então vamos lá, vamos fazer o download. Você entrou aqui na página oficial do Joomla, clica em download. Ele te traz aqui as versões para download que ele disponibiliza. E tem uma opção que é essa aqui, que é caso você já esteja utilizando o Joomla 1.7.0, você pode fazer o upgrade para 1.7.1. Tá? No nosso caso é uma instalação limpa, a gente vai pegar a última versão, que é o pacote completo aqui, clica aqui nessa opção zip, ele vai perguntar onde a gente quer salvar, a gente já deixou pronto aqui no htdocs, tá? A gente está usando o Mac, tá? Caso você esteja utilizando o PC com o Windows, não é na pasta htdocs que você tem que salvar, você vai salvar na www, que é a do WAMP, né? É a pasta padrão de arquivos do WAMP. No MAMP é htdocs, tá? Só para não ter nenhuma confusão aí. Então, só clicar em salvar, save aqui no nosso caso. Baixou, tá aqui. Então, a gente vai lá na pasta onde a gente baixou e vai procurar. Tá aqui, ó, o arquivo zip. Tá vendo? Vamos expandir ele. Pode demorar um pouquinho, tá? É normal. Aproveitando que a gente falou que está em Mac e tal, a última semana aí foi bem triste, né? A gente perdeu o Steve, mas a gente até pensou em fazer alguma coisa especial, mas não é a intenção do web, né? Mas a gente não esqueceu disso não, a gente ficou também bem triste. É engraçado, a gente nem conhecia a pessoa, mas deu aquela sensação de perda, né? É complicado, mas ele com certeza está num lugar bom, aí, num lugar muito melhor que aqui. Bom, baixamos, a gente renomeou aqui, eu dei uma renomeada na pasta para ser fácil para encontrar, tá? Só dar um ESC aqui, tá vendo? A hora que você expande, ele traz o nome completo, mas daí como vai ser difícil depois para a gente achar, vamos pôr só Joomla 17 também. Tá aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos baixar a tradução para o idioma português do Brasil. Tá? A gente já deixou pronto aqui também, no joomlacode.org. Toda e qualquer tradução que você procure, seja para o 1.5, para o Joomla 1.5 ou para o Joomla 1.6 ou enfim, 1.7 agora, é legal que você pesquise primeiro nesse site, porque aqui é um repositório oficial das traduções. Então você vai achar coisa aqui que de repente nem no site oficial do Joomla você encontra, mas aqui você já acha porque a comunidade é forte. Elas costumam subir as coisas bem rápido aqui nesse repositório, tá? Então, sempre dá uma pesquisada aqui. Quando você quiser uma tradução, alguma coisa, entra aqui no joomlacode.org e dá uma pesquisada, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos baixar a versão full, que é aqui, tá vendo? Joomla full 1.7.1, que é a versão que a gente acabou de baixar, né? Clica aqui no zip, mesma coisa, a gente já deixou pronto onde a gente quer salvar. No htdocs, no caso do Mac, ou no www, no caso do PC. Tá? PC com Windows, tá? De repente você está com Linux, daí você pode usar o XAMPP, daí no XAMPP também é htdocs. Tá? Vamos salvar, salvou.
Nesse caso aqui a gente não vai expandir, porque a gente vai instalar dentro do próprio Joomla, a gente vai fazer a instalação desse pacote de idioma, tá? Então o que a gente tem que fazer agora é acessar o localhost, onde estão os nossos arquivos, tá? Do Joomla 1.7. Lembra que a gente renomeou a pasta aqui dentro do htdocs para Joomla 17? Deixa eu só ver se esse J aqui está minúsculo para não dar confusão, tá? Agora está, tá? Tá aqui Joomla 17, é o nome da pasta que a gente vai criar. Então, o que a gente tem que vir aqui no localhost e digitar Joomla 17. É o que? É o caminho onde estão os meus arquivos lá no servidor. Mesmo estando no localhost, a gente vai chamar de servidor, tá? Por quê? Porque tem o Apache lá rodando e tudo mais. Então, clicou, ele cai na tela de instalação do Joomla. Para quem acompanhou o vídeo do 1.5 ou até mesmo do 1.6, não vai estranhar muito essa tela, tá? Ela não mudou tanto assim. Para facilitar a instalação, vamos mudar o idioma para português do Brasil. Aqui não é o idioma do site, tá? É o idioma da instalação só. Então você seleciona português Brasil, clica em Next. Aqui ele faz uma verificação do seu servidor, para ver se ele suporta o Joomla 1.7. No nosso caso deu sim em tudo aqui e deu off onde tinha que estar off, tá? E fica verdinho, quer dizer que ele passou pelo teste. Caso alguma dessas opções fique vermelha, você tem que ir lá no Apache e alterar o que ele pede, ou no MySQL, ou no Apache, enfim. Mas tanto no MAMP quanto no AMP, deve aparecer tudo certinho, tá? Você não precisa se preocupar com esse detalhe, que deve funcionar. Mas quando você for subir ou for instalar o Joomla num servidor de produção, ou seja, no servidor oficial do seu site, talvez alguma coisa não funcione. Daí você anota o erro, caso você não saiba como fazer. Geralmente no painel de controle você consegue fazer isso. Mas se você não souber, manda um e-mail lá para o suporte. Inclusive nesse quesito a gente indica também a HostGator Brasil, porque eles são muito rápidos no suporte, tá? A gente vai deixar um link aí também para você conhecer os planos da HostGator. Enfim, tá tudo verdinho, tá tudo certo, clique em próximo. Aqui é a licença, tá? É um texto bem grande. Esse é totalmente em inglês, ele te mostra o tipo de licença que o Joomla usa e para que você pode usar o site, enfim. Se quiser dar uma lida é legal, tá? Próximo, aqui você escolhe o banco de dados, tá? No nosso caso é MySQL. O MySQL ele tem algumas funções para o PHP funcionar. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas caso você tenha dúvida do que é o MySQL, o MySQLi, manda um e-mail ou deixa um comentário no post que a gente coloca lá uma explicaçãozinha rápida, tá? São algumas funçõezinhas ali do que você chama no PHP, que dependendo da versão do MySQL que esteja no seu servidor não vai funcionar, enfim. Nesse caso, isso não vai interferir em nada, tá? Então a gente deixa o MySQL, que é o padrão. Nome do servidor, no nosso caso é localhost. Caso você esteja no AMP, também é localhost. E caso você esteja num servidor de produção, num servidor oficial lá, que você acabou de comprar, enfim, assinou um plano qualquer aí, pode ser que seja localhost, como pode ser um IP, como pode ser um nome. Tá? Então, mas isso tudo você encontra no painel de controle e também naquele e-mail de boas-vindas do serviço de hospedagem. Tá? Nome de usuário, no nosso caso é root, e nossa senha é root. Caso você esteja no AMP, o usuário é root e a senha é nada, deixa em branco, tá? Só esse detalhe. Nome do banco, lembra que a gente colocou Joomla 17 lá no phpMyAdmin? É a mesma coisa, a gente tem que pôr isso aqui. Então, Joomla 17. Caso você esteja instalando esse novo Joomla, essa versão do Joomla, num servidor MySQL que já existe, já tenha um outro Joomla, ele pergunta que se você quer fazer backup ou remover todas as tabelas que estão lá. Caso você esteja atualizando ou instalando por cima mesmo, é legal que você faça um backup. Por quê? Depois, se der algum pepino, você consegue voltar atrás e colocar o seu site antigo no ar, tá? Então, deixa aqui backup e clica em próximo. Ele vai testar a conexão, vai ver se está conectando certinho lá no MySQL. Isso aqui pode demorar um pouco, tá? Foi. Se chegou nessa tela, quer dizer que está tudo ok.
Aqui você habilita um FTP. Às vezes, para subir um arquivo, você tem que subir via FTP, mesmo estando dentro do Joomla. Isso vai variar de servidor para servidor, tá? Alguns servidores Windows necessitam que você tenha uma conta FTP configurada dentro do Joomla para ele conseguir fazer o upload ali de imagens, dentro de um artigo, dentro de um post que você está fazendo. Você quer subir uma imagem, às vezes você precisa fazer esse upload via FTP. No nosso caso aqui a gente vai deixar em branco, tá? Não precisa se preocupar com isso. Próximo, aqui é onde você entra com as informações do site. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar o nome do site, vamos por webcast Joomla 1.7, porque a gente vai usar essa instalação nos próximos vídeos, tá? Então é só pra gente... Põe um e-mail que exista. Ponha um e-mail que exista. Ficou esquisita essa frase, né? Mas enfim, coloca aí um e-mail que você utilize mesmo de verdade. Aqui no nome do editor, coloque admin ou o seu nome, tanto faz, tá? O que você vai colocar na senha. Coloca uma senha no localhost, tanto faz a senha que você vai colocar, tá? Mas quando você quando você criar um site mesmo em produção no seu servidor oficial, coloca uma senha bem completa, bem difícil de ser adivinhada, porque senão você pode perder seu site inteiro. E aqui ele pergunta se você quer instalar um conteúdo de exemplo. O que ele faz? Ele cria ali algumas categorias, sobe alguns arquivos, sobe alguns artigos. Ele deixa o site completinho para você, caso você nunca tenha instalado o Joomla, nunca viu o Joomla, é legal que você instale esse pacote de conteúdo pré-configurado, porque assim você consegue encontrar os menus, você consegue encontrar onde ficam os artigos, como criar uma categoria. Isso é bacana para quem nunca utilizou o Joomla. Tá? Agora, se você já é macaco velho aí na questão do CMS, do Joomla, enfim, fica aí a seu critério. Tá? No nosso caso, a gente vai instalar, só para ter alguma coisa na tela para a gente ver. Clica aqui e ele já dá uma mensagem de que foi instalado com sucesso. Preencheu tudo bonitinho, próximo, e ele cai aqui na tela dando os parabéns, dizendo que está tudo instalado e que você já pode usar o seu site. Mesma coisa dos anteriores, das versões anteriores do Joomla, você precisa remover o diretório installation. No caso do 1.7 aqui, ele já tem essa opção, tá vendo? Então você clica aqui, removeu já, você não precisa se preocupar mais com isso. Então vamos ver o site como tá. Clica aqui no botão site, ele vai carregar, esse é o site, tá? Todo em inglês, porque a gente não instalou ainda a tradução, a gente baixou só, mas não fez a instalação, tá? Só para entender. Tá vendo que já tá cheio de conteúdo? Esse aqui é aquele conteúdo que a gente comentou lá atrás, que é o conteúdo de exemplo, que ele já sobe no site para você saber onde fica cada coisa e tudo mais. Aqui são os menus, tá vendo? Menu aqui, tá? É o padrão. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos entrar na administração do Joomla. Padrão continua igual, administrator, cai a tela de login, a gente colocou admin e na senha a gente colocou admin também. Clicou Enter, está aqui a tela da administração padrão do Joomla. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos instalar aquela tradução que a gente baixou do idioma, né? O português do Brasil, que é esse arquivo zip aqui. Lembra que eu falei que não precisa descompactar? Por quê? Porque a gente vai fazer a instalação aqui dentro do próprio Joomla. Então, Extension Manager, você tem que achar o arquivo lá no seu servidor onde ele está, quer dizer, aí no seu computador onde ele está, no nosso caso está aqui, ó, PTBR, Joomla, clique em Open, ele traz aqui, Upload e Install. Instalou, mas ainda está tudo em inglês, tá vendo? Não tem nada em português ainda. O que você precisa fazer? Você precisa ativar esse idioma. Então, tem aqui, ó, Language Manager, clica aqui, tá aqui o português, tá vendo? Clica aqui na estrelinha, ó. Clicou. Aqui ele dá uma mensagem de erro dizendo que o seu site, mesmo você passando ele aí para um outro idioma, ele não tem a capacidade de ser um multi-idioma. Então, de repente, isso aqui tá um site que você quer que uma pessoa, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá ou na China, de repente você quer ter um site em inglês, chinês e mandarim, né? Mandarim ou cantonês.
e em português. Então você consegue instalar todos os pacotes aqui de idioma e depois você configura um plugin que daí a pessoa, dependendo da bandeirinha que ela clique, ou até mesmo se você fizer aí um script para interpretar o idioma padrão do navegador, ele altere sozinho e tudo mais. Isso aí é uma coisa mais avançada, mas dá para fazer também aqui no Joomla isso, tá? Então, o site a gente já pôs em português, agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer isso também, vamos passar a administração para português. Clica aqui e vai te dar a mesma mensagem, mas já está tudo em português aqui, tá vendo? Então vamos lá para o site, ó, visualizar site, ele abre o site, aqui a administração, aqui ele abriu o site. Tá tudo em inglês? Tá, porque isso aqui é conteúdo, ele não traduz o conteúdo. O conteúdo você já tem que colocar ou em inglês, ou em português, ou em mandarim, cantonês, enfim. Aí você coloca do jeito que você quiser. Mas tudo que faz parte do core, tudo que faz parte do Joomla, ele traduziu. Tá vendo? Ó, fornecido por, tá? Tava power by, alguma coisa assim aqui, não me recordo, tá? Tá vendo? Esqueci a senha, tudo que for fizer parte do Joomla, no core do sistema, ele traduz. O que não, o que for conteúdo, ele não traduz, tá? O Joomla 1.7 ele deu uma mudada bem legal assim para administração de conteúdo. Na versão 1.5 ele tinha seções, depois de seções categorias e depois os artigos. Agora ele matou seções, então você já tem categorias direto, tá vendo? Então você só cria uma nova categoria e coloca aquele artigo, você linka um artigo à categoria, né? Então, só abrir um artigo aqui, vamos ver qual que está na home. Olha o Joomla, tá vendo? A gente vai achar ele aqui em algum lugar. Tem bastante coisa, né? Vamos só procurar aqui, ó. Esse é um artigo, ó, ele está lá na home. Tá vendo que ele está como destaque? Destaque é o quê? Antes, no Joomla 1.5, aparecia assim, na página principal ou algo assim, né? Publicar na página principal, eu não me recordo a nomenclatura ali certinho. Mas aqui é destaque. Se você pôr destaque, ele aparece na home, tá? Se você tirar o destaque, ele some da home. Então, vamos só colocar um texto aqui só para vocês entenderem. Seja bem-vindo. Vamos só salvar. Salvou. A gente vem aqui na home e dá um Ctrl R. Tá aqui o texto que a gente mudou. Então, conteúdo ele não traduz, tá? O que ele traduz é o core do Joomla. E o Joomla 1.7 matou seção. Então, agora ele é categoria, artigo. Então, ficou bem mais simples aí, inclusive para quem nunca utilizou. Então, agora o Joomla como CMS, como gerenciador de conteúdo, está ótimo. Então, você não vai ter muita dificuldade aí caso você nunca tenha visto o Joomla, tá? No próximo vídeo, então, a gente vai mostrar como trocar o template daqui do seu site, tá vendo? Esse template padrão, a gente vai mostrar como você consegue instalar um novo. E depois a gente vai mostrar como como criar uma rede social com o Community Builder, que é um componente muito legal e é free para o Joomla 1.7. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo, talvez a gente não utilize essa câmera nos próximos, vamos ver. Mas eu garanto que o cenário não vai estar tão rosa nos próximos vídeos. E obrigado e até o próximo webcast.